Homem assassinado em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Ambulantes resistem à retirada de barracas da Rua Grande. De acordo com a legislação, não é permitido nenhum tipo de comércio ambulante. A gente tem que chamar a categoria para conversar, que não pode ficar todo mundo assim. Pescadores fazem mobilização nas ruas da capital. Médicos confirmam oficialmente são contra o programa do governo federal Mais Médicos. Donos de casarões no centro histórico vão receber informativo sobre as reformas que podem ser feitas para a manutenção da estrutura dos prédios. E mais, hoje tem a boa música maranhense e mais um show de talentos solidário. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E a edição de hoje começa falando da violência. Você viu ontem aqui no Maranhão Acontece os números assustadores de homicídios. Foram 60 até agora no mês de julho, que ainda nem acabou. Pois hoje um idoso executou um jovem na parada de ônibus próximo à Assembleia. E o motivo foi uma rixa. A vítima, Marcelo Freitas Guzmão, de 22 anos, estava no ponto de ônibus quando foi surpreendido por Vildaci Cavalcante, de 74 anos. O acusado sacou a arma e disparou 2 tiros. O crime aconteceu por volta de 2 horas da tarde, em frente a um ponto de ônibus nas proximidades da Assembleia Legislativa do Maranhão. A vítima foi identificada como Marcelo Henrique Freitas Guzmão, de 22 anos, e o autor do crime, Veldacir Guterres Cavalcante, de 74 anos. Segundo informações da polícia, o jovem, que era filho de um sargento da Polícia Militar, foi executado com 2 tiros. A motivação do crime seria uma rixa entre os dois. A informação que nós temos, nós pegamos inclusive com o próprio pai da vítima, é que já tinha um atrito, né, entre as partes. Geralmente quando ele se olhava aqui no condomínio, geralmente havia uma discussão, um atrito verbal. E por conta disso, inclusive, o pai da vítima chegou a alugar uma kitnet, né, para o Marcelo, né, a vítima, o Guzmão, Marcelo Guzmão. E hoje não se sabe por que o senhor de nome Vildaci Guterres Cavalcante, né, ele, de posse dessa arma de fogo, veio até o ponto de onde a vítima se encontrava e efetuou o disparo de arma de fogo. Após o crime, o próprio Veldeci foi quem ligou para a polícia informando sobre o assassinato e detido no 4º Distrito Policial do Vinhais. Com ele foi apreendido este revólver calibre 38 e munições. Segundo a delegada, que não quis gravar entrevista, há 3 anos a vítima teria movido uma ação contra o acusado, que resultou em 9 anos de condenação do idoso por pedofilia. Detento é encontrado morto dentro da cela da CCPJ do Anil. Já é a 7ª morte só este mês dentro do sistema prisional. Diego Costa Silva, de 22 anos, foi encontrado enforcado na cela. O detento tinha chegado à central de custódia na sexta-feira. Foram apenas 5 dias dentro da prisão. Uma das linhas de investigação é de que teria partido uma ordem de fora do presídio da facção criminosa Bonde dos 40 para matar o presidiário. 12 presos estavam com o detento na mesma cela no momento do ocorrido. Cerca de 200 pescadores fizeram uma mobilização hoje pela manhã. A concentração foi no elevado do Monte Castelo e eles seguiram encaminhada pelas ruas da capital. Além da regularização de uma instituição que represente a classe, eles pedem melhorias nas condições de trabalho. Os profissionais da pesca alegam que falta apoio do deputado federal maranhense Kleber Verde, que é presidente da Comissão Parlamentar da Pesca, mas não teria dado nenhum apoio aos pescadores. A produção do Maranhão Acontece procurou a assessoria do deputado Kleber Verde para falar sobre a denúncia dos pescadores, mas ninguém atendeu as ligações. E vamos às notícias da região tocantina. Na cidade de João Lisboa, moradores da zona rural interditaram uma estrada de acesso a vários bairros. Eles reivindicam principalmente asfaltamento no local. Os moradores há muito reivindicam melhorias nesta vicinal. Como não foram atendidos na medida do possível, eles resolveram interditar o acesso à altura da ferrovia Norte-Sul. Não aguentamos mais de poeira. Quando é no verão é poeira e no inverno é lama. Aí já cobramos, né, das autoridades competentes que pode nos ajudar, que temos certeza que pode nos ajudar. Só falta a boa vontade. Seu Antônio Guimarães é fazendeiro na região e ele, além de concordar e fazer parte da manifestação,
disse que para fortalecer o manifesto e fazer com que as pessoas permaneçam no local, vai doar um boi para a alimentação dos manifestantes. É agora ou nunca. Eu sou filho daqui. E daqui nós não vamos arredar o pé, não. É hoje, amanhã, eu mesmo vou dar um gado para o povo ficar aqui dia e noite. Eles que sabem. Dona Maria de Lourdes não acredita que alguém seja contra o manifesto dos moradores do Centro dos Carros e convida os demais povoados ao longo da via, que liga até Brejão do Aristóteles, a se fazer presente e se unir a esta comunidade com o mesmo objetivo: melhorias na vicinal que liga o Pé de Galinha a Brejão do Aristóteles. Eu queria aqui deixar o recado para todos desses povoados: Capemba d'Água, Moçambê, Brejão, Pé de Galinha, Pé de Galinha, Bom Lugar, Assentamento São Benedito, Vila Tibúrcio e Brejinho, que se faça presente com a gente. Por quê? Porque isso aqui vai servir para todo mundo. Na tarde de hoje, representantes de empresas privadas e a prefeitura estiveram no local e apresentaram a proposta de asfaltamento de 2 quilômetros da estrada. Os manifestantes não aceitaram. Eles querem pelo menos 9 quilômetros. E até o fechamento desta edição, eles continuavam a interditar a vicinal. Funcionários da Infraero em Imperatriz aderiram parcialmente à greve nacional. Hoje existem apenas 34 funcionários trabalhando na área de Imperatriz. Por conta do reduzido número de funcionários, optaram por apenas enfatizar as reivindicações nacionais. O grupo já adiantou que é completamente a favor do movimento. Os grevistas pedem um aumento salarial de 16% e ganho real nos benefícios como auxílio creche, alimentação e combustível. E mesmo os funcionários maranhenses não parando as atividades no estado, a mobilização nacional pode afetar horários de voos no Maranhão. O que é que a paralisação de 24 horas está sendo realizada em diversos terminais do país. E os voos que vêm destes locais de greve podem vir com atrasos. E no início da tarde de hoje, a Infraero não registrava atrasos nos voos que passariam por São Luís e Imperatriz. A preocupação maior é nesse período da noite. O andamento das aeronaves pode ser acompanhado pelo site da Infraero, infraero.gov.br. E o senador e ex-presidente José Sarney já está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para continuar o tratamento contra a pneumonia. Adria Rodrigues tem mais informações. De acordo com informações passadas pela família do senador José Sarney, ele recebeu alta do Hospital UDI em São Luís por volta de 7h30 da manhã desta quarta-feira e seguiu direto para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O boletim médico divulgado nesta terça-feira informou que ele havia apresentado melhora clínica após 2 dias de internação. Adria Rodrigues para o Maranhão Acontece. E veja daqui a pouco, no próximo bloco, médicos do Maranhão oficializam a não decisão de apoiar o programa Mais Médicos no governo federal. Os advogados do estado decidiram em assembleia a lista com 6 nomes. Um deles será desembargador do Maranhão. Nós voltamos em instantes. Na tarde de hoje, o Conselho Regional de Medicina do Maranhão reuniu a imprensa para declarar oficialmente que não apoia o programa Mais Médicos do governo federal. E hoje o ministro da Educação decidiu alterar um dos pontos do programa. Agora o governo decidiu acatar a proposta de uma comissão e retirar a exigência de 2 anos de serviço no SUS. A entrevista coletiva foi para reafirmar a posição dos médicos maranhenses em relação à nova política de saúde apresentada pelo governo federal. Entre os temas mais polêmicos está a contratação de médicos estrangeiros, sem o Revalida, uma prova que iria avaliar as competências técnicas do profissional. Nós não somos contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, nem para o Maranhão especificamente. Nós somos contra a maneira como o governo federal está propondo. Importar médicos sem que se saiba nem se eles são médicos realmente, sem que eles se submetam a uma avaliação numa universidade maranhense, sem que eles apontem que conhecem, através de uma prova, a nossa língua, para que o povo brasileiro possa entendê-los e eles entenderem o povo. Para a presidente da Associação dos Médicos do Maranhão, a não fixação dos profissionais no estado é justificada pelas péssimas condições dos postos e dos hospitais, e a contratação de médicos estrangeiros seria apenas uma política paliativa, que não irá
resolver o problema da saúde pública no estado. De acordo com o último censo que foi publicado, no Brasil, a relação atual de médicos por habitantes é de 2 para 1.000, sendo que nas regiões Norte e Nordeste essa relação cai, atingindo em algumas cidades valores de 0,8 a 1 por 1.000 habitantes. E dos estados da federação, de fato, o Maranhão é aquele que tem a menor quantidade de médicos. Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Maranhão, a contratação de estrangeiros não será bom nem para a população, que não terá a garantia da qualidade do serviço oferecido, e nem para o profissional, que não possuirá um vínculo empregatício. E reafirma as péssimas condições da saúde pública no interior do estado. Então, esse é o principal problema. Você tem que criar estrutura, você tem que criar o meio certo para o médico trabalhar. O problema não é a remuneração. A remuneração é importante. Mas se eu não tiver como trabalhar, eu estou enganando a população. E é isso que o governo quer fazer. Quer fazer, faz de conta. Vai fazer que atende e o paciente faz que é atendido. Isso aí a gente é formalmente contra. E professores da rede municipal de ensino vão receber aumento. Uma reunião da prefeitura com a classe confirmou o reajuste. A boa notícia é que terá um acréscimo de 9,5%, além do pacote de benefícios para o magistério. Para a classe de professores, o reajuste é mais que uma vitória. Há muito tempo eles lutavam pelos seus direitos e que agora foram assegurados. O reajuste concedido vai beneficiar mais de 5.000 professores. Com o objetivo de organizar o maior centro comercial de São Luís, a Blitz Urbana da Prefeitura enfrentou problemas hoje. Foram retiradas barracas irregulares e os vendedores foram orientados a transferir as barracas para as ruas transversais. Nesta quarta-feira, centenas de pessoas que trabalham no comércio informal foram obrigados pelas equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo a retirarem as barracas das calçadas da Rua Grande, no centro de São Luís. Na verdade, não só as calçadas, como a própria Rua Grande, né? De acordo com a legislação, não é permitido nenhum tipo de comércio ambulante, ou comércio informal, ou barraca, ou tenda, na Rua Oswaldo Cruz. E a gente vai fazer o disciplinamento a partir de agora. A medida revoltou os camelôs. A retirada, assim, sem ter meio de sobrevivência para eles, não é legal. Mas a Blitz Urbana informou que desde janeiro vocês estão conversando. Realmente nós estamos conversando. Agora nós estamos conversando para quê? Para ter uma melhor saída para eles, porque não adianta tirar eles de um local que sobrevive para botar no local, para um local que eles vão passar dificuldade de sobrevivência. Esse é o trabalho que está planejado desde janeiro. É um trabalho em conjunto com os representantes da Associação e do Sindicato de Comércio Ambulante. Então já teve Assembleias Gerais, várias reuniões de disciplinamento de uso e ocupação do solo. Para se fazer cumprir a Lei 3016, que reza sobre o comércio ambulante, diz que a Rua Grande deve ser toda desobstruída para a população poder circular. Então a gente vai manter a fiscalização efetiva todos os dias com o objetivo de disciplinar nas transversais à Rua Grande. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, todos os ambulantes que forem retirados da principal via de acesso do centro comercial da capital vão ser remanejados para as transversais. Eu amanhã também não tenho café da manhã, porque ninguém vai me dar e eu não vou faturar nada, entendeu? Vão retirar? Não, isso aí não tem que retirar. Pelo seguinte, ó, já está com 25 anos que a gente trabalha aqui nessa Rua Grande, entendeu? Mudou de gestão, mas tem que chamar a categoria para conversar que não pode ficar todo mundo assim. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas revelou que a confiança no setor de serviços diminuiu muito no mês de julho. Os dados apontaram que o índice de confiança teve queda de 6,4%, marcando 111,7 pontos. A queda foi justificada por conta de protestos e incerteza sobre a economia como possíveis causas. Um outro índice encontrado foi de expectativas com recuo de 6,5%, chegando a 127,3 pontos. A porcentagem de empresas que avaliam a situação atual dos serviços forte passou de 26,7% para 20,4%. E as que esperam que as coisas melhorem no futuro caiu para 35%. O Conselho Seccional da OAB do Maranhão elegeu os nomes que vão compor a lista sextupla, candidatos à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça pelo critério do 5º Constitucional. Os nomes dos advogados são Ricardo Duailib, José Cláudio Pavão, José Magno de Souza, Riode Ayub, Gilson de Lima e Daniel Leite. A lista já foi enviada ao Tribunal de Justiça, que vai eleger 3 nomes que vão ser submetidos à governadora Rosiana Sarney.
que vai escolher o próximo membro da Corte do Tribunal Maranhense. Ao todo, foram 18 advogados que estavam concorrendo ao cargo de desembargador do TJ. Veja depois do intervalo, o projeto de lei quer multar pais que não acompanham os filhos na escola. E por falar em aulas, é hora de renovar o material escolar dos filhos para o segundo semestre. Em instantes. Encerra na próxima segunda-feira o prazo de inscrição para a eleição do Conselho Municipal de Cultura. A eleição será realizada no dia 9 de agosto, durante a 4ª Conferência Municipal de Cultura de São Luís. Para falar sobre o Conselho e o Plano Municipal de Cultura de São Luís, estamos aqui com a Elisandra Rocha, que coordena os trabalhos. Boa noite. Agora, de que forma foi trabalhado esse Plano Municipal de Cultura? Já está todo elaborado para ser discutido? É isso que vai ser a proposta da conferência? Bom, o plano ele será, na verdade, apresentado durante a realização da 4ª Conferência Municipal de Cultura de São Luís, pois ele foi elaborado, a elaboração iniciou ano passado. Esse ano, com a atual gestão, ele foi finalizado, foi aberto em consulta pública, foi feito vários seminários e na conferência nós iremos apresentá-lo. Ok, a senhora é a coordenadora do Plano Municipal de Cultura e o que as pessoas, a gente até já discutiu aqui no Maranhão Acontece sobre o assunto, para que as pessoas entendam como é que funciona na prática o plano, como é que as pessoas vão sentir isso no dia a dia. Bom, no dia a dia serão com ações concretas, O plano ele está formulado com 36 metas e 169 ações. Cada meta, ela desencadeia uma série de ações que serão realizadas para você alcançar aquela meta. Então, no dia a dia, são com ações, só um exemplo. Por exemplo, a nossa primeira meta é a implantação do Sistema Municipal de Cultura. Para ele ser implantado, a nossa primeira ação é a criação da Secretaria Municipal de Cultura de São Luís. Esse trabalho teve envolvimento, acredito, que com a classe artística. Foi de comum acordo? Foi maçante a participação desses artistas na elaboração do plano e nas discussões de todos os demais trabalhos? Sim. Nós tivemos ao todo a participação de 26 segmentos, entre segmentos artísticos e culturais e segmentos que nós chamamos de grupos sociais da diversidade cultural, que são os movimentos sociais como o movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento de pessoas com deficiência. Então teve realmente uma participação muito grande, todos os segmentos, artesanato, moda, design, patrimônio, arquitetura e urbanismo, segmentos que antes nunca haviam sido dialogados, de nenhum tipo de diálogos com eles. Esse diálogo foi aberto e eles participaram e estão participando ainda, porque fazem parte do fórum que valida o plano. Agora, falando em relação à conferência, como é que vai ser, então, essa realização na próxima semana? Bom, a conferência, a abertura será no dia 7, 7, 8 e 9. Ela está formulada por grupos de trabalho, nós teremos uma solenidade de abertura e uma conferência de abertura no dia 7. No dia 8, nós teremos os grupos de trabalho. Dia 9, teremos a eleição do Conselho pela manhã e à tarde a plenária final, onde é apresentado os conselheiros eleitos e aprovado as propostas que vão sair dos grupos de trabalho. E como vai ser essa eleição desses conselheiros? Quantos são? Qual vai ser o objetivo de cada conselheiro participando dessa união de forças? A atual lei do Conselho, ela foi votada no final do ano passado e homologada no dia 8 de março pelo atual prefeito. E ela contempla 9 segmentos, apenas 9 segmentos. Então são 9 cadeiras, 9 vagas. Então a eleição ela vai acontecer por segmentos. Em cada segmento nós iremos implantar uma mesa eleitoral e fazer o processo eleitoral. Serão alguns dias de trabalho em relação à conferência, daí um resultado. Esse resultado vai ser levado a um conselho maior? Esse resultado, além de vir contribuir para esse conselho que vai já começar a atuar, ele também, porque os grupos de trabalho eles vão trabalhar em consonância com o plano, porque nós temos já um plano elaborado, então ele vai estar em consonância com o plano, que é o que dita a nossa política nos próximos 10 anos. Esses resultados eles vão para a Conferência Estadual de Cultura e posteriormente para a Conferência Nacional.
E já existem datas para essas conferências, a estadual e a federal? A conferência estadual é de responsabilidade do governo do estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Cultura, mas o prazo para a realização das conferências é até 15 de setembro, das conferências estaduais. Então, nós não foi divulgado, amplamente divulgado ainda a data que o estado vai fazer, mas tem até 15 de setembro. E a nacional é de 26 a 29 de novembro. E as pessoas podem participar da conferência? Como é que elas fazem para se inscrever? Vamos chamar o público? Bom, as pessoas que não são delegados, que não são dos segmentos, porque os delegados são aqueles que são tirados nas reuniões plenárias dos segmentos, né, segmentos artísticos e culturais. Elas podem se inscrever como observadoras, né? As inscrições acontecem na auditório do Memorial Maria Aragão, né? E é por completar vagas, né? Então, por ordem de chegada, vá lá e faça a sua inscrição. No dia do evento. Se até o dia do evento ainda houver vagas, né, você pode se inscrever, mas a gente está dizendo que as pessoas procurem o auditório do Memorial Maria Aragão para fazer a sua inscrição o quanto antes. Ok, nós queremos aqui agradecer Elisandra Rocha, coordenadora do Plano Municipal de Cultura. Muito obrigado. Sucesso. Obrigada. A maioria das escolas retoma as aulas esta semana e, com isso, é hora dos pais renovarem o material escolar dos filhos. E a procura já começou nas papelarias, que esperam um aumento nas vendas depois do período de férias. As aulas na maioria das escolas públicas e particulares de São Luís começam nesta quinta-feira. E a procura por alguns materiais para os estudantes começou a movimentar as papelarias da capital. Lápis, canetas, cadernos e borrachas são os itens mais procurados nesse período do ano. Começa já um aquecimento das vendas, que é natural, uma vez que já a partir da próxima semana, principalmente as grandes escolas já estarão retomando as suas aulas. Tá? Então, nesse período que antecede essa volta, já há uma procura daqueles materiais complementares, mais de caráter pessoal, de uso pessoal, tá certo? De forma que os alunos vão fazendo a reposição daquilo que já consumiram no primeiro semestre. A expectativa do setor é que o volume de vendas aumente no mês de agosto até 40% em relação a julho. O movimento ainda é considerado pequeno, mas o reaquecimento nas vendas já está sendo percebido pelos empresários. É um reaquecimento, né, em relação ao mês de junho e julho, onde há uma parada grande por causa das férias. E é um momento que nós aproveitamos para colocar alguns produtos em promoções, né? E obviamente tem um reaquecimento que para a gente é muito interessante. A estudante Claudeci de Jesus aproveitou que as aulas ainda não começaram para comprar materiais para a filha e a sobrinha. Mas o gasto deverá ser menor do que a compra dos materiais no início do ano. Não, vai ser só para repor, é menos, né? Porque é só para colocar o que está faltando, que aí ela já utiliza alguma coisa que ela usou do primeiro semestre. O projeto de lei que tramita no Senado prevê multa para os pais que não acompanham os filhos na escola. O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Educação e, caso seja aprovado, segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Nas escolas, o momento é de arrumação. Enquanto isso, o senador Cristóvão Buarque apresentou o projeto no Senado que estipula multa aos pais que não acompanharem o desenvolvimento escolar dos filhos. A Suiane, mãe do pequeno Guilherme, sabe disso e tenta criar uma rotina para o filho. É um acompanhamento, é uma rotina todo dia que a gente segue direitinho e ele tem sido uma criança, graças a Deus, bem disciplinada, né? Responde a todas as atividades que a gente faz durante essa rotina. Mas a falta de tempo ainda atrapalha alguns pais. É meio constrangedor para os pais, né? Porque a gente tem que trabalhar para poder a gente sustentar nossos filhos, né? Porque se todo o tempo a gente acompanhar nossos filhos na escola, a gente não vai ter tempo de sustentar eles. O projeto é polêmico, divide opiniões e, em caso de punição, vai mexer com o bolso dos brasileiros. Mas tanto na opinião de especialistas em direito quanto de especialistas da educação, o acompanhamento dos pais aos filhos nas escolas é muito importante no desenvolvimento e na formação, tanto do aluno quanto do futuro cidadão. Esta pedagoga explica que escola e família devem estar em sintonia. Na escola onde ela é vice-diretora pedagógica, são programadas 2 reuniões semestrais, mas a frequência dos pais é baixa. Muitos ficam reprovados neste item. O pai precisa acompanhar o que a escola propõe como pedagógico, como didática, né?
como rotina e procedimentos para ver se está de acordo com aquilo que ele propõe dentro da sua casa, dentro da sua família. Pelo projeto de lei, os pais que não fizerem o acompanhamento estão sujeitos às seguintes sanções: proibição de inscrição em concursos públicos, receber salário e participar de cargos públicos, solicitar empréstimo em bancos públicos e obter passaporte e carteira de identidade. Esta advogada, especialista em direito da família, diz que o Estado tem autonomia para exercer esta cobrança e que é legal, mas precisa haver instrumentos para fiscalizar. Essa lei só terá eficácia se tiver mecanismo de controle, se tiver mecanismo, se o Estado proporcionar instrumentos de cumprimento dessas leis. Não adianta a gente se iludir achando que uma lei vai resolver os problemas, porque não vai. Mas que fique claro que acompanhar a vida escolar não significa somente cobrar. É bem mais que isso. É incentivar, dialogar, elogiar, ensinar, prestigiar, acompanhar e discutir. A cobrança é o último instrumento nesta parceria. Caiu o número de casos de dengue no estado. A redução é de 41% em relação a 2012. Aqui na capital, a queda foi de 17% em relação aos 6 primeiros meses do ano passado. Apesar disso, a situação preocupa as autoridades de saúde, pois o vírus da dengue do tipo 4 voltou a circular em alguns municípios maranhenses, incluindo a capital. Como boa parte da população não é imune a esse tipo de vírus, o grau de letalidade da doença subiu de 18,5% para 31,1%. A dengue tipo 4 começou a circular no estado em 2011 em São Luís, Estreito e Rosário. Hoje já chegou a mais 2 municípios, Timon e Humberto de Campos. E veja dentro de instantes, hoje é dia de prestigiar a música maranhense e ainda participar de ação solidária da Fundação Jorge Dino. No esporte tem um craque da Seleção Brasileira de Futsal, o ídolo Falcão. Nós voltamos em instantes. A Seleção Brasileira de Futsal vai enfrentar amanhã o time da Bélgica no ginásio Castelinho e os craques que representam o Brasil já estão na cidade. Um deles, o artilheiro Falcão, também veio especialmente para marcar presença na primeira jornada do centro de treinamento que leva o seu nome, Falcão 12. 120 crianças e um único desejo, chegar perto do seu grande ídolo. A visita do jogador Falcão da Seleção Brasileira de Futsal ao time Falcão 12 de São Luís foi marcada pela emoção e por muitas homenagens feitas pelos próprios craques mirins. O São Luís é diferenciado em questão de carinho, né, cara? Sempre que eu venho aqui é muito bacana. Tudo isso, as crianças estarem aqui com esse número de pessoas, é uma responsabilidade de tudo que eu fiz até hoje. E é um carinho e uma retribuição. Então vim aqui ver esse sucesso, para mim, não tem preço. Após uma contusão, o jogador Falcão não tem presença confirmada no jogo de amanhã do Brasil contra a Bélgica. Mas a presença do atleta já é suficiente para animar a garotada, que aproveita a oportunidade para bater fotos, pegar autógrafos e se inspirar no ídolo. O pequeno Vinícius, de apenas 7 anos, aproveitou a visita de Falcão para tentar descobrir qual o segredo de tanto talento que já proporcionou tantos títulos ao atleta. Como é que ele conseguiu muitos prêmios e muitas medalhas e como que ele conseguiu ganhar. E para chegar à elite do esporte brasileiro, os pequenos e a única menina do time também apresentam os caminhos que devem ser trilhados para se chegar ao sucesso. Vontade de jogar, sabe, gostar muito de futebol. Treinar, marcar gol, ser artilheiro. Pretende ser assim? Sim. José Cícero já tem presença de ídolo e acredita no estudo e no talento para conquistar o sonho de ser um grande jogador de futsal. Treinar muito e estudar para ter um grande atleta igual o Falcão está sendo. Eu quero chegar como ele está. Em uma cidade de poucos ídolos e muitos talentos, Falcão acredita no grande potencial esportivo de São Luís. A gente sabe que São Luís é carente de ídolos nascidos aqui. E com certeza a qualidade tem. Sendo um trabalho bem feito, daqui 5, 6 anos tenho certeza que tem jogadores de São Luís em grandes times do país e quem sabe numa seleção brasileira. Quem sabe? E a situação dos casarões do acervo arquitetônico de São Luís está sendo monitorada através de uma pesquisa. E do jeito que está a situação, corremos sérios riscos de ficar sem a história do Maranhão. Órgãos de fiscalização também tentam evitar, mas até agora nada de concreto foi feito.
O arquiteto e urbanista Alex Oliveira é do estado da Paraíba, mas há 18 anos mora no Maranhão. E desde esse tempo ele estuda a realidade do Centro Histórico de São Luís. Em 2010, Alex começou a pesquisar a estrutura física e arquitetônica de mais de 300 casarões espalhados em 5 regiões, entre elas a Praia Grande, Desterro e próximo ao Convento das Mercês. Olha, nosso objetivo com a pesquisa sobre o monitoramento do processo de preservação é articular não só a avaliação da conservação dos imóveis, mas o uso desses imóveis pela população. O resultado da pesquisa ele já nos mostrou várias questões que precisam ter uma melhor reflexão por parte do poder público e dos órgãos de planejamento da gestão do centro histórico. Em São Luís, mais de 60% dos prédios tombados pelo IPHAN já não são mais residenciais. A maioria deles se transformou em lojas ou em repartições públicas. Nesse prédio, por exemplo, funciona hoje a Universidade Virtual do Maranhão. Nesse outro, uma agência da Caixa Econômica. Mas, de acordo com o pesquisador, o que mais preocupa ainda é o abandono de muitos casarões do centro histórico. Olha, o uso dos imóveis, depois que nós empreendemos aqui no centro histórico, os sucessivos investimentos de reabilitação, ele mudou consideravelmente. Quer dizer, nós hoje temos um grande número de imóveis, mais de 60% dos imóveis não são mais residenciais na área do centro histórico. Para a superintendente de Patrimônio Histórico do Maranhão, quando um prédio tombado é ocupado por administrações públicas ou comércio, os cuidados com a conservação se tornam maiores. A partir do momento que a pessoa tem interesse em adquirir um imóvel para servir como comércio ou as esferas municipal, estadual e federal para implantar os seus órgãos, é muito melhor porque existe a preocupação no cuidado, porque ele está tendo um uso. Então, a partir do momento que ele tem um uso, ele tem uma manutenção dos prédios. Nós entendemos dessa forma, então, que não há problema. Essas turistas vieram do estado do Pará para conhecer o Centro Histórico de São Luís, principalmente os casarões. E o olhar de quem vem de fora se preocupou com o estado de conservação dos imóveis. Os prédios históricos aqui são bonitos, essa parte histórica, mas está deixando a desejar essa parte de conservação. O Teatro Arthur Azevedo vai reunir hoje à noite música maranhense, solidariedade e muita descontração. E tudo isso faz parte de um projeto solidário da Fundação Jorge Dino e que tem como meta arrecadar maiores condições para as pessoas humildes com câncer. Com o show dos artistas no Teatro Arthur Azevedo, começa mais uma edição do evento solidário. O Mac Dia Feliz é um evento nacional coordenado pelo Instituto Ronald McDonald. Este ano está fazendo 25 anos de Mac Dia Feliz no Brasil e 15 no Maranhão. Todos os anos, no mês de dezembro, a gente encaminha um projeto para o Instituto Ronald. Esse projeto sendo aprovado, a gente participa do Mac Dia Feliz, que é onde no último sábado de agosto, todos os hambúrgueres Big Mac vendidos nas lanchonetes McDonald's, esse dinheiro é doado para a realização desse projeto, que esse ano é a construção da Casa de Apoio. Em todas as edições, os artistas abrem mão do cachê como forma de contribuir e arrecadar verba para a Casa de Apoio Criança Feliz e a campanha Mac Dia Feliz. O público pode esperar um repertório bem especial. É um show super descontraído, mas super bacana. Assim, um show que quem assiste pensa que ele foi super ensaiado, que tem um roteiro assim que foi planejado por muito tempo. Não, os artistas geralmente vêm doar essa emoção dele também junto para esse projeto. No primeiro momento, o que eles podem aguardar é esse espaço que está abrindo a sua porta por uma causa que trabalha com o social, que trabalha com o próximo. E o convite está feito. Os ingressos poderão ser adquiridos nessa quarta na bilheteria do teatro ou na Fundação Antônio Jorge Dino, no Monte Castelo, no valor de R$15. O espetáculo, com duração de 90 minutos, tem censura livre. Eu quero convidar cada um de vocês, venha, tragam seus amigos, os fãs da causa social, os fãs do próximo, os fãs da Tereza Canto, do Brandão, do Cláudio Pinheiro, de todos os artistas que vão estar aqui, venham com a gente, para a gente poder somar, para a gente poder alegrar vocês e também alegrar aqueles que precisam. E o show é na noite de hoje. E confira agora o que acontece amanhã.
Encontro de preparação para a situação de emergência nos municípios do Maranhão. O local do evento será no auditório da FIEMA a partir de 8 da manhã, com a participação de várias secretarias de Estado e instituições bancárias. Começa nesta quinta-feira a Semana Mundial de Aleitamento Materno com o tema Apoio às Mães que Amamentam. A campanha se estende até o dia 8 de agosto. Neste 1º de agosto vão ser retomadas as aulas das 1.233 escolas da rede estadual de ensino. Para o segundo semestre, o cronograma de atividades deve se estender até o início de 2014, por conta da paralisação dos professores no primeiro semestre. O Ministério Público Federal do Maranhão vai realizar audiência pública para discutir falhas nos serviços da saúde indígena. A audiência acontece a partir das 10 da manhã na sede da MPF na Areinha. E uma última informação, consumidores, preparem-se para um reajuste de combustíveis. Isso mesmo, amanhã serão novos preços nas bombas. Começa nesta quinta-feira, nesse sábado. Lembrando que, na verdade amanhã é sexta-feira. Lembrando que os preços já foram reajustados na semana passada em cerca de 25 centavos, passando de R$ 2,69 para R$ 2,83. Amanhã os preços vão girar em torno de R$ 2,88. E é com essa notícia que a gente encerra a edição desta quarta-feira. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. Tenha uma ótima noite e até amanhã. E a gente se encontra mais tarde, às 11h30 da noite no Dia News. TV Guará, diferente por natureza.